A paz do Senhor, irmãos, estamos em mais um quadro Mulheres da Bíblia e eu, irmã Ana Paula, estou aqui para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Nossas personagens são as mulheres canibais. É exatamente isso, meus irmãos. Nós vamos ver nesta breve reflexão de hoje o que essas duas mulheres tiveram a capacidade de fazer. Uma ação totalmente reprovável, que nos traz lições nas quais temos que observar que nossa conduta precisa ser correta, louvável e agradável ao Senhor. O contexto, meus irmãos, se dá em 2 Reis, capítulo 6, versículos do 26 ao 30. Vamos ler alguns versículos. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Meus irmãos, tudo aconteceu em Samaria. O nome dessas mulheres não foram mencionados, muito menos os nomes de seus filhos. A única informação que temos é que cada mulher ela tinha um filho. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e cercou Samaria. Diante da extrema fome provocada pelo cerco de Israel, uma mulher convenceu a outra e ambas tomaram uma atitude drástica e selvagem. Elas combinaram de matar, cozinhar e comer seus filhos. Eu vou repetir, meus irmãos, elas combinaram de matar, cozinhar e comer seus próprios filhos. E uma das crianças foi sacrificada, mas a outra foi poupada por uma das mães, que ela mesma esconde seu filho. Irmãos, o rei em Samaria fica sabendo da situação e rasga suas vestes, demonstrando grande sofrimento interior. No dia seguinte, nós vemos no capítulo 7 que Deus ele entra com providência, alimentando todo o povo de forma surpreendente. Irmãos, sabe quais as lições aprendemos com esse mau exemplo dessas mulheres canibais? Com esses personagens, a Bíblia nos mostra que a falta de fé e temor, confiança em Deus, causa medidas insanas e perdas irreparáveis. Essas mulheres, diante de uma situação caótica e desesperadora, elas planejaram de modo reprovável a morte dos filhos, onde um deles foi tomado por elas e literalmente comido. Foi feito de alimento para aquelas duas mulheres. Irmãos, sabe o que devemos evitar diante desse acontecimento bíblico? Pois em tempos de crise e desesperança, diante de situações extremamente difíceis, devemos evitar tomar atitudes irrefletidas, que se podem ter percas significativas, que podem causar grande sofrimento. A Bíblia não menciona o relacionamento dessas mulheres com Deus. Porém, podemos imaginar que, com toda certeza, aquelas mulheres estavam distantes de Deus, não temiam a Ele, não reverenciavam o seu nome. Elas não demonstravam fidelidade, não havia confiança em Deus, elas não temiam ao ponto de entender que Deus era seu provedor. Elas, meus irmãos, precisariam olhar para seus filhos, o fruto do ventre, como uma bênção, como uma dádiva de Deus para amar incondicionalmente, os protegendo diante daquela calamidade que assolava Samaria, e não fazer o que fizeram, tramar um fim trágico para seus filhos e assim dando desprezo, os sentenciando à morte. Irmãos, estes ensinamentos não se limita apenas às mulheres, às mães. Aqui a aplicação é para todos os pais, todos os responsáveis e para toda a igreja do Senhor. Quantas pessoas em geral têm perdido o equilíbrio com aquele que está próximo? Mães que abandonam seu filho de forma sentimental, de forma física, desprezando, matando dia após dia com palavras, olhando para o filho como um empecilho, como um peso em suas vidas. Pessoas que têm lançado palavras de maldição, que têm maltratado, abandonado ou mesmo têm sentenciado com ações de desprezo. Nós vemos o exemplo dessas mulheres, meus irmãos, que de forma desequilibrada
completamente desatinada e totalmente desprezível, essas mulheres tiveram atitude onde vemos uma humanidade falida, cometendo assim verdadeiras atrocidades. É necessário, meus irmãos, que toda mãe cumpra com êxito a função que Deus determinou de ser mãe. É um verdadeiro privilégio. O pai, ele precisa ser uma referência a seus filhos, alguém que os filhos possam se espelhar. Amar verdadeiramente, demonstrar ações através da educação, através da correção, todo o amor ao filho, todo o amor, todo o cuidado à sua mãe ou mesmo a quem Deus colocou aos teus cuidados. É necessário, meus irmãos, estarmos dispostos ao bem-estar do nosso próximo, porque Deus, ele nos ama de forma incondicionalmente. Ele ama a todos. De acordo com a passagem da palavra do Senhor em 1 Coríntios, o amor é paciente, o amor é bondoso, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. Então, meus irmãos, que nós possamos exercer o amor na íntegra, fidelidade, bendizendo ao Senhor por seu senhorio e gratidão por todos os seus feitos. Nós chegamos ao fim de mais um quadro Mulheres da Bíblia. Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima, em nome de Jesus.